De qual animal você mais gosta? Cachorro, gato, pássaro? Agora imagine na sua casa ter esse animal que você gosta. Mas assim, um só não. Uns 100, 200 animais desse. Agora imagine que esses animais são aqueles animais que você não gosta. Por exemplo, ratos e baratas. Nas fazendas do sudeste da Austrália, o que está acontecendo é isso. As casas infestadas de ratos. De uma forma que os moradores não conseguem controlar. Devido a subsequentes anos de seca e incêndios, os ratos invadiram as fazendas e estão tomando conta de todas elas. O governo já investiu 50 milhões de dólares para controlar a quantidade de ratos nas fazendas. Além de problemas nas culturas sanitários, eles estão trazendo muitos problemas de saúde também. Os ratos conseguiram então as condições ideais para se reproduzir naquele tipo de ambiente. Sou Ludmilla e hoje falaremos por que não temos a mesma quantidade de indivíduos para todas as espécies. Veremos por que uma espécie pode crescer em número indefinidamente. No vídeo anterior, nós falamos que as espécies precisam de condições e recursos para sobreviver. Isso faz com que as espécies elas somente sobrevivam, elas podem sobreviver e crescer, ou elas podem também se reproduzir, que é o objetivo principal de cada espécie. E que cada uma dessas espécies elas tem intervalos diferentes para essas condições e recursos. Todas as espécies, portanto, têm esse intervalo preferencial de condições e recursos. Esse conjunto de todos esses itens de condições e recursos, ele é nomeado de nicho ecológico. Então, cada espécie ela possui um nicho diferente. Então, vamos observar aqui duas espécies bem diferentes. Possuem preferências de condições e recursos bem diferentes uma das outras. Vamos supor que apenas para a temperatura que elas têm uma certa sobreposição de preferência. Ou seja, ambas gostam das mesmas temperaturas. Vamos imaginar então nesse gráfico que cada barra é um item do nicho ecológico, seja ele alimentação, temperatura, parceiros sexuais, pH, salinidade do ambiente. Essas barras que representam somente azul compreendem o nicho do bicho preguiço. A do verde compreende o nicho da onça. As que têm as duas cores são essas áreas em que há uma sobreposição. E essa sobreposição é pequena, porque são espécies completamente diferentes. Uma espécie vive em árvores e a outra vive em florestas, mas não associada às árvores. O alimento dessas duas espécies é muito diferente, então o nicho dessas duas espécies é diferente. E cada espécie tem um nicho diferente. Mesmo essas espécies sendo de grupos bastante similares, como nós veremos a seguir. O nicho de uma espécie, geralmente, ele é representado por uma curva gráfica como essa. Como fica difícil da gente representar uma curva ou um gráfico para cada tipo, intervalo de condição e recurso preferencial de uma espécie, nós simplificamos em uma curva só. Vamos supor que cada curva aí representa o conjunto de características do nicho da espécie, sendo o azul do bicho preguiça e o verde da onça. Percebam que, como elas gostam do mesmo intervalo de temperatura, ocorre uma sobreposição de nicho. Se há uma sobreposição nesse nicho, elas vão disputar por aquela característica. Mas a temperatura é algo que não é necessário uma disputa. Você pode disputar por lugares mais quentes por lugares mais frios no ambiente. Mas como essas duas espécies têm locais, hábitats completamente diferentes, elas não irão disputar diretamente por isso. A sobreposição de nichos, então, ela indica onde poderá haver uma competição entre essas duas espécies. Mas como estamos falando aqui, essas duas espécies são de nichos bastante diferentes. O importante é a gente saber que, mesmo espécies muito diferentes, elas podem ter uma certa sobreposição de nicho. Agora, se avaliarmos duas espécies de tatus, tatu do cerrado, tatu-galinha e tatu-peba, são duas espécies facilmente encontradas. O tatu-galinha, que tem esse nome porque a carne tem um sabor característico que lembra a carne de frango, e uma outra característica interessante do tatu-galinha, que geralmente as fêmeas dão à luz a 4 filhotes e todas do mesmo sexo. Já o tatu-peba ele é conhecido por ter um gosto peculiar para alimento, que ele gosta muito de uma carniça, mas não é a única fonte alimentar dele. Portanto, novamente, se considerarmos cada barra desse gráfico aí um item do nicho ecológico, percebam que grande parte dos itens são compartilhados entre as duas espécies. Ambas as espécies gostam da mesma característica do nicho.
Ou seja, há uma grande sobreposição, e nós exemplificamos aí com 80% a sobreposição de um nicho de uma espécie para outra. Se as espécies têm uma sobreposição em alimento, tipo de habitat, umidade preferencial, luminosidade, temperatura, esse conjunto de características de preferências sobrepondo, vai fazer com que as espécies disputem por aquelas características. É onde ocorre a competição entre duas espécies. Mas no ambiente natural é muito comum de haver essa sobreposição de espécies. Nós temos no ambiente, se nós observarmos o ambiente natural, ele é capaz de abrigar diferentes tipos de nicho, incontáveis números de nicho. E você não vai achar no mesmo local um ambiente que tenha exatamente o mesmo nicho que a outra, ou seja, o mesmo conjunto de preferências do que a outra. Mas você vai achar sim uma grande sobreposição de nichos, especialmente em ambientes tropicais como o nosso, onde as espécies são capazes de se especializar bastante. Nesse gráfico, ele apresenta a frequência de ocorrência com relação à umidade do solo, relacionada à umidade do solo. Cada número aí é a curva de nicho de uma espécie vegetal. Algumas espécies, por exemplo, a espécie 6, ela possui uma tolerância de umidade do solo maior do que a espécie 1. Ela consegue viver em ambiente de 13% de umidade até mais de 30% de umidade, enquanto a espécie 1 ela consegue viver em ambientes com taxa zero de umidade até no máximo 8% de umidade. Portanto, o intervalo, o nicho dessa espécie 1, ele é mais restrito do que o da espécie 6. Mas percebam que o ótimo das espécies não se sobrepõe. Porque se o ótimo de uma espécie se sobrepor a outro, haverá uma grande competição por aquilo, porque a espécie sempre vai tender a ir para aquilo que ela é mais especialista, que ela utiliza melhor do ambiente, para aquela parte do nicho que ela é mais atuante, portando o seu ótimo. Isso quer dizer o quê? Que se uma espécie, essas espécies de planta aí, a espécie número 2, ela consegue viver em ambientes de 5% até 15% de umidade, vamos supor. Mas o ótimo dela está lá em torno de 8%. Então, nesse ótimo é que ela vai ser uma melhor competidora. Ela vai, ao máximo, defender esse ambiente com 8% de umidade. E ela vai geralmente ganhar a competição nesse ambiente. Então, ela tem uma certa tolerância, mas ela sempre foca naquele local em que há as características específicas para que ela possa se reproduzir. Então, vamos frisar: cada espécie tem um nicho diferente. Se essa sobreposição é mais ou menos de 10%, as espécies têm um nicho bastante distinto. Às vezes, ela só tem uma preferência de umidade ou de temperatura similar. Algumas espécies similares, elas têm uma sobreposição maior, em torno de 60%. Esse número é hipotético, viu, gente? É só para exemplificar. Agora, se as espécies têm próximo de 100% de sobreposição, elas não vão conseguir sobreviver juntas, no mesmo local. Uma vai acabar eliminando a outra. E isso não precisa ser uma sobreposição completa, pode ser uma sobreposição acima de 70%. Mas antes de ser extinta, ou seja, antes de uma espécie ser eliminada daquele local, ela pode sim tentar se adequar à presença da outra espécie naquela área. Então ela pode modificar o seu nicho. Lembrando que ela pode reduzir o nicho, se necessário, para conseguir conviver com a outra espécie, mas ela não consegue fugir do seu ótimo. Ela não consegue alterar o ótimo preferencial dela. E algumas espécies elas conseguem modificar mais esse nicho do que outras. Então vamos supor que duas espécies que têm o mesmo nicho ou nicho bastante similares estejam em locais diferentes. Então elas terão um comportamento. A amplitude do nicho vai ser como essa na primeira figura. Aí você vai colocar as duas espécies no mesmo local. No mesmo local, elas terão uma sobreposição do nicho, porque elas têm algumas preferências em comum. E as espécies elas sempre buscam evitar essa competição. Então elas vão reduzir o seu nicho para se adequar e evitar essa competição. Algumas espécies são mais resistentes, vai falar: olha, eu não vou reduzir meu nicho, eu sei que se vira aí. Que são competidoras mais fortes, mais eficazes. E a outra que se adapte. Aí uma só pode reduzir e a outra pode ficar inalterada. Ou as duas podem reduzir um pouco o nicho, a amplitude do nicho, para não competirem. Porque a competição, gente, é sempre negativa para duas espécies. Se não ocorrer essa redução no nicho, essa alteração do nicho, uma vai acabar eliminando a outra por competição. Então, se nós avaliarmos o comprimento do nicho, a amplitude do nicho, nós vamos ver que essas que têm um nicho mais amplo, ou seja, onde a tolerância é maior,
onde a distância entre o limite máximo e o mínimo é maior, nós vemos que essa característica ocorre em espécies generalistas. Espécies especialistas, o nicho é mais restrito. Elas são competidoras mais eficazes naquele intervalo em que elas estão. E sabendo então que a espécie pode modificar o seu nicho de acordo com a presença de outra, é que vem o conceito de nicho fundamental e nicho efetivo. O nicho fundamental é aquele nicho em que a espécie vai ter, ou seja, onde ela vai estar distribuída na amplitude que ela quiser, que ela tiver a tolerância dela, porque não tem competidores ou predadores ali para atrapalhá-la. Mas a partir do momento em que há predadores e competidores, esse nicho ele vai ter que ser reduzido, ele vai ter que ser adaptado. Esse é o nicho efetivo. Para ficar claro, o nicho fundamental é aquele em que você dá todas as condições que a espécie quer e retira todos os predadores e competidores, como nas culturas agrícolas ou nas criações de animais. Nós buscamos o quê? Dar um local ideal para as espécies para ela crescer da melhor forma que ela quiser e conseguir. A partir do momento que eu insiro um competidor ou algo que irá atrapalhar o nicho dessa espécie, que a espécie vai ter que reduzir esse nicho para se adaptar àquele ambiente, nós estamos falando de nicho efetivo. No ambiente natural, é geralmente isso que acontece. Que a espécie não está ali sozinha, sempre vai ter um competidor ali atazanando. Por isso que quando nós vamos manipular as espécies, nós buscamos que essa espécie esteja no nicho fundamental para ela conseguir crescer e reproduzir sem qualquer intromissão de outra espécie. E aí ela vai ter uma taxa de crescimento maior e vai gerar um maior número de descendentes. E se representarmos isso graficamente, fica como nesse gráfico aí da espécie generalista especialista, mas aí nós estamos falando da mesma espécie. A mesma espécie, ela pode ter um nicho fundamental, quando ela está sozinha, um nicho efetivo com competidores e predadores. Tá, mas o que isso tem a ver com o rato da Austrália? As espécies, elas crescem em número de indivíduos enquanto tiver recurso. Enquanto tiver o nicho delas lá, as características do nicho dela lá, ela vai crescer, ela vai reproduzir. Ela não consegue controlar a quantidade de indivíduos pensando, olha, eu tenho que parar de reproduzir porque o meu recurso está acabando. Eu não tenho mais área com as condições que eu desejo. Ela não consegue fazer isso. Então ela vai reproduzir até um determinado momento em que começam a morrer indivíduos por falta de alimento. Ou porque não tem mais espaço, que também é um recurso. Espaço também é um recurso. Se, por exemplo, com os ratos da Austrália for lá e alguém começar a eliminar os ratos, ela vai continuar crescendo se tiver condições e recursos adequadas. E essas espécies de rato, elas geram de 6 a 7 indivíduos em poucas semanas. Se você conseguir matar mais do que isso, você consegue reduzir a população. Mas ela vai continuar crescendo, porque as condições e recursos, ou seja, o nicho dela está perfeito para ela. Ela não tem competidor, ela não tem um predador e ela tem todo o alimento ali em excesso. As fazendas têm alimento de sobra para ratos. Ah, eu vou inserir um predador natural. Tá, você vai inserir um gato? Quantos gatos você vai precisar para matar esse tanto de rato? Você vai ter recurso para esse tanto de gato? Temos coruja, temos outros animais selvagens que podem controlar essa espécie. Sim, temos. Mas em áreas de culturas, nós tiramos o hábitat dessas outros predadores naturais. Então, esses predadores naturais, eles não estão mais presentes lá, que é um dos fatores que fez com que os ratos crescessem tanto. Porque tem todas as condições ideais lá, tem um nicho perfeitinho para eles crescer. Portanto, não é tão simples de controlar uma população a partir do momento que ela tem condições e recursos de sobra para crescer em número de indivíduos. É por isso que a competição às vezes tem sim um fator favorável, não para a espécie, mas para o ambiente. E eu falei, se duas espécies têm parte do nicho, parcela do nicho que se sobrepõe, uma pode excluir a outra. É o que a gente chama de exclusão competitiva. Percebam nesses dois gráficos aqui, nós temos a curva de crescimento de volume populacional de duas espécies. E essa curva representa o crescimento da população em dias. Percebam que essa curva aqui, com a bolinha preenchida, ela representa as espécies sozinhas. Então essa aqui é a primeira espécie, a caudalto sozinha, e aqui no gráfico de baixo, a Aurélia sozinha. Percebam que ela tem um aumento populacional que depois se estabiliza. Por que há essa estabilização para ambas as duas? Porque o recurso é finito, não há recurso infinito. Então, ela vai estabilizar o crescimento. Vai começar a morrer alguns indivíduos e aí a população vai começar a ter o mesmo número ao longo do tempo.
Vai nascer alguns, mas vai morrer. Agora, quando essa primeira espécie, a caudatum, ela está com a outra espécie no mesmo ambiente, ela acaba reduzindo a população até chegar a zero. Ela é extinta por exclusão competitiva, porque essa aqui é competidora dela. Então, como que eu sei que uma espécie compete com a outra por um recurso? Eu coloco no ambiente um alimento finito para as duas. Coloco as duas isoladamente, vejo a taxa de crescimento e depois junto as duas no mesmo local. Na hora que eu junto as duas no mesmo local, se o alimento vai acabar e as duas utilizam o mesmo alimento, uma vai acabar excluindo a outra. Elas poderiam diferenciar o seu nicho para poder conviver? Sim, elas poderiam coexistir. Mas para isso elas precisariam diferenciar o seu nicho. Ou seja, duas espécies de nichos semelhantes, elas só vão viver no mesmo local no mesmo tempo se elas diferenciarem os seus nichos, ou uma delas diferenciar o seu nicho. Então, a competidora mais eficiente para esse recurso finito que é alimento é a espécie Aurelia. Se eu der alimento de sobra para essas duas espécies no mesmo local, se elas forem competir por outra coisa, pode ser que a espécie vencedora seja outra. Por exemplo, às vezes elas vão disputar por um espaço. Talvez a Caudatum pode ser uma competidora mais eficiente por espaço do que a Aurélia. O exemplo agora são de 3 espécies de aves distintas que possuem nichos similares e que realizaram para conviverem no mesmo ambiente, um compartilhamento de nicho. Elas diferenciaram seu nicho para compartilharem as características de um ambiente em comum. Nos gráficos de cá, é possível ver que o tamanho do alimento que elas conseguem capturar, eles têm uma certa sobreposição. Então, essa primeira espécie aqui, ela para esses dois tamanhos, ela se sobrepõe com essa outra espécie e com a terceira também. E essa terceira também gosta desses 3 tamanhos, mas ela vai ser especialista nesse tamanho intermediário. Essa aqui é especialista no tamanho menor. E essa que dividiu o seu consumo no tamanho inferior e no tamanho mediano. Com isso, elas conseguem sobreviver em conjunto. Essa daqui ela vai ter que disputar com essa de cima por um alimento menor e com essa de baixo por um alimento intermediário. Essas duas aqui quase que não vão disputar, tá, pelo alimento. E assim elas conseguem compartilhar o nicho. Aqui é o tipo alimentar. Quais os animais que elas também consomem. Percebam que há uma certa sobreposição, mas com uma pequena diferenciação, elas conseguem compartilhar o nicho. Portanto, o que eu falei aqui é que as espécies se adaptam, diferenciam seus nichos para conviverem. E às vezes essa diferenciação é pequena, não é tão significativa, mas vai possibilitar com que as espécies convivam no mesmo local. A coexistência também pode ser através do compartilhamento de espaço. Essas mesmas 3 espécies, elas vivem nesses 4 tipos de ambiente: no ambiente mais seco, no ambiente semiúmido, no ambiente úmido e no ambiente inundado. Mas quando elas estão no mesmo local, elas se especializam em determinado tipo de ambiente, para poder ocupar aquele ambiente sem competir com as demais. Então elas sempre vão buscar evitar a competição, partilhando o nicho, ou seja, dividindo o nicho e coexistindo no mesmo local. Isso acontece até mesmo em uma árvore. Considerando essas aves aqui, numa mesma árvore, observem que todas elas conseguem habitar qualquer parte da árvore, a parte do topo e a parte mais basal. Mas quando elas estão em conjunto, quando elas estão no local em que elas têm que compartilhar o nicho, ou elas serão extintas, elas se especializam em uma determinada parte da árvore. E com isso elas conseguem coexistir. Essas 3 plantas aqui, elas podem ter a mesma profundidade de raízes. Só que para conviver no mesmo local, elas diferenciam seu nicho, e essa aqui vai buscar nutrientes e água numa profundidade maior, para não competir com essa daqui, que ela é mais eficiente, uma competidora mais eficiente nessa profundidade. Isso sempre buscando evitar a competição com umas com as outras. Agora que já falamos dos principais conceitos de ecologia, nós vamos falar também sobre a biodiversidade. Se eu perguntar para você qual que é o conceito de biodiversidade,
uma das primeiras coisas que a gente faz é pegar o celular e colocar lá no Google, biodiversidade. E é isso que vai aparecer para você. Conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. O mesmo que diversidade. Mas como vários outros tipos de informações da internet, esse tipo de informação ela é incompleta. É um conceito raso. E precisamos de um pouco mais de pesquisas para entender a biodiversidade e saber como ela funciona. No vídeo passado nós vimos a importância da biodiversidade e hoje nós vamos entender o que é a biodiversidade e como calcular. Biodiversidade não é só todas as espécies de um determinado local. A biodiversidade vai muito além disso. A biodiversidade começa mesmo dentro do indivíduo. Se nós olharmos os indivíduos de cada espécie, eles têm uma certa diversidade um dos outros. Eu não falo só morfologicamente, mas um indivíduo da mesma espécie ele é diferente de outro indivíduo dessa mesma espécie por causa dos genes, ou seja, pedaços de DNA que estão lá dentro dos cromossomos, dentro do núcleo celular. Esses genes fazem com que um indivíduo seja diferente do outro. E são essas características que fazem com que aumente a biodiversidade dentro de uma mesma espécie. E além disso, nós temos que considerar também o número de espécies diferentes no local, como esses indivíduos da mesma espécie se relacionam formando populações, como essas diferentes espécies se relacionam formando as comunidades, e assim como essas comunidades se relacionam com o meio abiótico, o meio não vivo, formando os ecossistemas. Então, a biodiversidade ela deve considerar não somente a parte viva, como também a parte não viva. Além de cada conjunto, de cada indivíduo, do conjunto de indivíduos, do conjunto de populações e conjunto de comunidades, nós temos também a interferência da parte não viva. Porque o ambiente ele define se a espécie vai estar presente ali ou não. E isso interfere diretamente na biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida, a quantidade de vida que tem em determinado local. O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta. O país Brasil, ele tem alta biodiversidade quando comparado a todos os demais. A maior deles quando comparado a todos os demais. E nós teremos ambientes que naturalmente terão biodiversidade baixa, que são, por exemplo, os desertos. Agora, se eu comparar, por exemplo, a Mata Atlântica com a Caatinga, a Mata Atlântica naturalmente ela tem uma maior biodiversidade. Mas se o ambiente for degradado, ele vai perdendo essa biodiversidade. Então, a biodiversidade, por exemplo, numa área natural, ela é maior que numa área de café, de cultivo de café. A biodiversidade numa área de café ela é maior do que numa área de pasto. A partir do momento que eu vou degradando o ambiente natural, eu vou reduzindo a biodiversidade. Mas essa biodiversidade nem sempre ela é tão visível. Por quê? Se nós pegarmos o ambiente natural, essa aqui é uma figura que representa muito isso, essa é uma figura onde todos esses animais são roedores. Cada um deles são de espécies diferentes. E percebam que alguns são muito similares uns aos outros. Ou seja, a biodiversidade de espécies, ou seja, a diversidade de espécies é alta, mas ela não é tão aparente assim. Pensando nisso, o homem criou um índice, ou seja, uma forma de calcular a biodiversidade. Vamos imaginar esses dois ambientes aí. Qual que tem a maior biodiversidade? Se vocês considerarem como número de espécies, como a quantidade de espécies que nós temos na figura de um lado, nós temos na outra figura. Então, eles são iguais em termos de número de espécies. Então, seria a mesma biodiversidade? Não. Senão, o zoológico seria um ambiente de alta biodiversidade. E não é. Biodiversidade não é só riqueza, ou seja, não é só o número de espécies. Riqueza e número de espécies são sinônimos. Se você for num zoológico, você vai ver uma quantidade elevada de número de espécies. Mas quantos indivíduos de cada espécie você vai encontrar lá? Poucos. Para algumas espécies, especialmente as de maior porte, você vai encontrar 1 ou 2 indivíduos no máximo. Se você vai numa jaula de leão ou de onça, nós temos 1 ou 2 indivíduos. Para simplificar, o homem então estipulou que a biodiversidade, para mensurá-la, seria utilizando a riqueza, mas também quanto de indivíduos nós temos de cada espécie, que seria a equitabilidade. Portanto, nessas duas figuras, essa figura demarcada aí, ela tem uma maior biodiversidade quando comparada à outra, porque ela tem uma maior quantidade de indivíduos de cada espécie. E como eu falei, a diversidade dentro de indivíduos é importante. Se nós tivermos só um casal de duas espécies, a biodiversidade é baixíssima, por ser baixa a diversidade genética entre eles. Se observarmos nesse gráfico, cada coluna ela representa a distribuição da abundância de uma espécie. Então, nós temos para cada coluna uma espécie. Então, nós temos 19 espécies aí. Cada espécie tem uma quantidade de indivíduos diferentes.
que está representada na tabela e na altura dessa coluna. Quanto maior a coluna, maior o número de indivíduos, ou seja, a abundância de indivíduos dentro daquela espécie. É assim que nós encontramos naturalmente no ambiente. Algumas espécies que têm maior quantidade de indivíduos e outras espécies que têm menor quantidade de indivíduos. Isso acontece naturalmente. Nós não temos uma distribuição igualitária entre as espécies. Nós temos uma maior quantidade de espécies, por exemplo, de insetos. A maior biodiversidade do planeta é composta pelo grupo dos insetos. Então, nós temos uma maior biodiversidade de insetos. O índice que calcula a biodiversidade, então, ele considera essas duas informações. Nós chamamos ele de índice de Shannon. Ele faz uma proporção entre as espécies e entre os indivíduos de cada espécie. Para que serve esse índice? Para ele comparar duas áreas. Se você pegar uma área de 10 hectares, uma Mata Atlântica, e pegar uma área de 10 hectares na Caatinga e fizer a aplicação desse índice, se essas duas áreas estiverem preservadas, o índice terá um valor maior para a área de Mata Atlântica. Então, o índice de Shannon é um exemplo, e esse é o mais utilizado para medir a biodiversidade de uma determinada área. Ele considera, então, os valores de espécies, a quantidade de espécies e a quantidade de indivíduos de cada espécie. Quanto maior for esse índice, maior é a biodiversidade do local. Portanto, apesar da biodiversidade estar relacionada a diversos fatores, como a diversidade genética, a diversidade de espécies, o número de indivíduos de cada espécie, a diversidade de relações, nós simplificamos muitas das vezes esse conceito para tentar mensurar a biodiversidade de um local. E para isso utilizamos índices. E esse índice mais utilizado é o índice de Shannon, que relaciona o número de espécies ao número de indivíduos de cada espécie, comparando a biodiversidade entre duas áreas.